boa tarde, boa noite. Você que nos acompanha de casa, escuta, assiste, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Direito e Diálogo. E eu estou aqui com o nosso maravilhoso presidente do Sindimóveis, Dr. Erivelton. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Presidente, agora você vai me dar notícia, porque a gente tem uma convidada mais que especial, né? Que não é da nossa terra, né? Não é, veio aqui visitar e a gente sequestrou aqui pro canal. Imagina. Vamos, apresenta ela. Se apresente pra gente, né, Simone? Olá, boa tarde a todos. Obrigada, né, pela oportunidade em estar aqui e falar um pouquinho da minha terra, que é Santa Catarina. Sou gaúcha, mas moro em Santa Catarina há 25 anos, então já sou catarina mesmo. E sou corretora interna da construtora FG Empreendimentos de Balneário Camboriú. Simone, seja muito bem-vinda, como o presidente mesmo falou. Seja bem-vinda em Solo Capixaba. Obrigada, muito obrigada. Seja bem-vinda aqui no canal também. E aproveitando esse gancho, assim, fala um pouquinho da história de Simone. Quem é Simone? Esposa, mãe, amiga, corretora? Então, assim, vou falar brevemente, porque a história é longa, né? Como todos temos, né? Uma história aí por trás, né? Eu sempre falo que por trás de todas as pessoas, uma corretora, enfim, de qualquer cargo, existe uma pessoa com uma história, né? E eu iniciei há 7 anos atrás na corretagem e trabalhei uns 6 meses fora da construtora como corretora, trabalhando todo o mercado e conhecendo o mercado, porque o nosso mercado lá, ele é muito diferente de qualquer outra cidade e outro estado. E tem algumas particularidades lá em Santa Catarina e principalmente Balneário Camboriú. Então, você precisa entender muito o mercado para estar lá e para continuar, né, nessa profissão. E aí eu fui conhecer e, na verdade, eu tive uma oportunidade, fui convidada para entrar na construtora. Entrei e já estou na construtora há mais de 6 anos, né, trabalhando só os imóveis de alto padrão da construtora. Muito feliz, muito grata, porque é um lugar muito bom de se trabalhar. Todas as pessoas que passam por lá saem satisfeitas, né, do lugar onde trabalham. E é uma oportunidade que eu sei que muitos querem estar lá. Então, o meu gerente, na época, viu um atendimento meu e fez um convite para mim trabalhar lá com ele. E estou lá até hoje, graças a Deus. Desde o primeiro mês eu já vendi. E a gente segue sempre fazendo umas vendas aí, né? Então, é isso que movimenta. É isso que faz a gente, que inspira, né? A gente a cada dia buscar mais e mais experiência, atender melhor o cliente, entender de pessoas, né? Que é isso que a gente precisa, acho que como corretor. E a Simone aqui em Solo Capixaba, alguma coisa boa para os capixabas aqui? Algum empreendimento milionário, né, presidente? Na verdade, assim, eu tô aqui, vim para cá conhecer mais por uma questão pessoal mesmo, né? Mas falo que a geografia, o lugar é muito bonito mesmo. Gosto muito daqui e me identifiquei, porque é um pouco parecido com Balneário, né, Erivelton? Não sei se tu tem essa percepção, mas eu tive quando eu vim para cá, assim. Eu me identifiquei, era como se eu já conhecesse aqui, e eu nunca tinha vindo aqui. Então, fui recebida por esse querido, né, que me acolheu desde o primeiro dia que eu pisei aqui. Ele me acolheu, foi muito bom, assim. A gente já se conhecia lá de Balneário e gosto muito daqui. E quem sabe, né, daqui a um tempo a gente não está aí trabalhando alguma coisa no mercado. Mas a FG, que eu represento hoje, ela é muito focada no mercado lá. É como eu falei, o mercado de lá, ele é muito específico, assim, ele é muito diferente. As pessoas vão, muitas vezes, e compram apartamentos próximos de Balneário, mas elas querem estar em Balneário. Uhum. Existe uma atmosfera que eu não sei dizer o que é, mas todas as pessoas até hoje que eu conheço, que eu atendi, amigos de fora, que vão para lá,
falam a mesma coisa. Ai, Simone, essa cidade aqui, eu não tenho vontade de ir embora. Então, Você viu, né? Ela começou modesta. Aham, e que agora a cidade já... aqui era muito linda. Tá vendo, Mas né? ela já tá começando a subir. Quem ficar até o final vai descobrir muita coisa, né? Vai descobrir muita coisa. Pode falar. Você já tá se entregando, Simone. Ah, não, assim, é muito bom. A cidade lá, ela oferece hoje segurança, que é uma das coisas que a gente sabe que não é em todas as cidades, né? Principalmente capitais, onde tem mais movimento. A gente sabe que está bem complicado, né? Então, lá a segurança é muito boa. A gente anda com celular, a gente caminha à noite. E é uma cidade que ela pulsa 24 horas. Se você quiser restaurante, lanchonete, tudo que tu quiser, tu vai encontrar em Balneário. Então, tem um comércio muito amplo, muitas atrações. E a cidade, cada vez mais, ela trabalha para isso, para o turista também, né? Então, assim, o turista que vai para lá, ele é muito bem acolhido. Então, talvez essa seja a forma, né? Hoje a gente fala que Balneário é uma cidade na praia. Então, as pessoas têm tudo. Elas vão para lá, elas têm shopping, elas têm uma cidade para andar, tem bons restaurantes e elas têm a praia, né? Nós temos hoje lá praias agrestes ainda. Então, temos praias com selo internacional. Então, assim, são praias que também atraem muito o público, né, para lá. Você acha que faz bem aquele jus, assim, de Dubai do Brasil, vamos colocar assim? Eu acho que sim. Inclusive, uma amiga esteve lá essa semana em Dubai e me disse, Simone, realmente, Balneário é igual a Dubai. É muito parecido, assim, as cidades, né? Então, por isso que as pessoas fazem essa relação, né? Porque lá em Balneário, a cidade é muito limpa, é muito organizada, as pessoas são muito educadas. Então, assim, se você vai na faixa de segurança, o carro vai parar para você. É igualzinho que esse, mano. A minha mãe falava assim, costumava falar assim, olha, se lá no sul, porque eu sou gaúcha, né? Sou do sul. Se lá em Passo Fundo eu colocar o pé, eles levam o meu pé junto. E daí ela achava o máximo Balneário, porque os carros paravam para ela passar. Então, assim, são algumas características que nós temos lá que isso é que atrai as pessoas para lá, né? É essa atmosfera aí toda. Esse clima, né? Você tá muito quietinho, presidente. ela vai falar tudo, mas assim, eu conheço o Balneário Camboriú, né? Muito bem. Conheço, mandei muito lá e realmente eu consigo identificar total diferença, né? Eu nasci aqui, estive lá vários tempos, fiquei um tempo, então eu sei esse diferencial que ela tá falando aí. Além disso aí, né, Simone? Porque realmente é uma cidade incrível, uns arranha-céus, né? Muito altos, acabamentos são totalmente diferentes do que a gente está acostumado. É um outro nível, né? Um outro alto padrão. Não dá para você conseguir colocar isso hoje em dimensão, mas assim, é uma coisa totalmente fora da lógica. Tanto que a gente ainda vai falar sobre metro quadrado, né? Você vai ver a diferença nisso só. Não só em relação a preço, não é porque é caro, é porque é rentável. Nós estamos falando de algo que você... investe com segurança. Sim. E como a Simone falou, ela vem de uma construtora que você chega, parece que a cidade é da FG. Porque foi projetada pela FG, né? Você vê para todos os lugares. Então ela já está consolidada, já é um investimento seguro, já é um investimento certo, né? Como ela fez venda há pouco tempo, né, Simone? As últimas vendas que você fez, a pessoa às vezes adquire, no mesmo momento em que adquire, consegue ter uma renda de mais de R$1 milhão de lucro. Ela investiu hoje, amanhã ela tem 1 milhão a mais. Então, são coisas assim, são números expressivos que aqui você tem que esperar muito tempo. Sim. E lá você não tem que esperar. Você investe e já tem um retorno. O mercado imobiliário lá, ele é muito atípico. E a construtora, ela é líder lá em lançamentos. Então, a gente tem aí um canteiro de obras com mais de 15 mega obras em andamento. Uau! E isso faz com que movimente muito,
Então, assim, o nosso cliente que já comprou, já sentiu a valorização do mercado, você liga e ele tem condições de investir, ele vai investir, porque ele sabe que se ele comprar na primeira tabela, ele vai ter de arrancada ali já uns 15% de valorização, né? Porque a gente lança o produto, aí depois vem uma tabela nova. Essa tabela, ele já ganhou 15%. Ou seja, uma supervalorização. É uma supervalorização. Que investimento nenhum te dá nenhum. Hoje nós temos em Balneário Camboriú, nos nossos empreendimentos, a gente garante para o cliente, e eu vejo muito mais do que isso, né? Mas a gente garante 30%. Uau. De valorização. Então, assim, não existe em lugar nenhum, tanto que aí a internet está aí e ela, né, tem várias matérias, né, falando exatamente sobre isso, sobre a valorização, e Balneário, ela está na ponta, né, é a cidade que mais valoriza. Então, as pessoas sabem aonde investir, e a construtora, ela tem mais de 40 anos de experiência no mercado imobiliário, né, no mercado da construção civil. E isso traz uma credibilidade. Os clientes falam, né, nossa, não precisa nem me falar, Simone, eu estou vendo aqui, né? Então, as pessoas veem o que já foi feito, né? A gente acompanha obras. Essa semana agora, dia 31, nós entregamos o Boreal, que é um frente-mar. E na semana passada, antes de eu vir para cá, a minha cliente estava ansiosa com o apartamento dela, se estava pronto. E eu fui lá, né, fazer um vídeo para ela e fiz uma chamada de vídeo. Mandei uma mensagem para ela, eu disse, eu tô aqui, posso te ligar? E ela, então me liga. Liguei e mostrei para ela, estava lá dentro do apartamento dela, pronto. A cliente chorou. Sabe o que é isso? A cliente chorar. Sabe, assim, ó. Eu disse, isso não tem preço. Verdade. Não tem preço isso é valor, né? Uma cliente que está comigo há 4 anos e meio, agora a gente está entregando o imóvel para ela. Ela pagou ali, a negociação dela foi em torno de 5,5 milhões. Hoje, o apartamento que ela tem, se nós estivéssemos na pauta, estaria uns 16 milhões, tá? Porque nós temos algumas unidades a 14 e a 15, né? Ou seja, a gente pode falar um triplicar de valor praticamente, né? Isso. E o mais importante, a satisfação do cliente, né? Sim. Então, isso, assim, ó, não tem preço, sabe? Não tem preço. Na verdade, você está falando de valores, né? Valores valor. Financeiro, E que você emocional. é rentável, ainda tem o emocional, a satisfação. Claro. Agora, uma coisa eu te garanto, tá? É realmente incrível a apresentação desses corretores da FG, principalmente a Simone. Vem cá, quanto que ele tá ganhando? Não, eu Ele está sendo muito bem remunerado. Eu como corretor de A gente vai ter que imóvel, conversar sobre isso. eu como corretor de imóvel aqui, capixaba, É outro nível, né? Gente, pelo amor, as construtoras aqui têm que trabalhar isso, porque olha, é um O atendimento atendimento, a apresentação. do princípio ao fim. Eles conseguem identificar para o cliente desde a matéria-prima, do que está sendo feito, da limpeza da obra, Isso é impressionante. o quê. Os clientes né? ficam impressionados quando eles vão nas obras. Eles falam, nossa, Simone, mas está tudo tão limpo, tão organizado. E a gente estranha, sabe que aqui eu visitei algumas obras, né? E uma construtora aí, agora essa semana, né? Deu tempo. E a gente percebe isso. Eu disse, por isso que as pessoas se impressionam tanto, Sim. sabe? E assim, ó, e aí tu começa a conversa com o outro, um corretor aqui, um corretor ali, e tu começa a perceber, a ver as diferenças, né? Porque eu vejo assim, ó, o corretor não precisa saber de tudo. Ele não precisa, né? Isso é uma coisa que eu tenho comigo, sempre tive. A gente não tem obrigação de saber tudo, mas você tem que saber o mínimo, né? E você tem que dizer para o teu cliente, olha, isso eu não sei, mas amanhã vai estar na sua mão. Sim, você não né? tem a obrigação de saber tudo, né? Mas pelo menos procurar e tentar Mas você depois tem que fazer, né? Dar um retorno para o teu cliente. E eu vejo, assim, as pessoas muito despreparadas. Sim. Eles vão te atender. Eu estive olhando um apartamento aqui com o Beto.
eles vão te atender, eles não te perguntam se tu quer para morar, se tu quer para investir, se tu tem filho, se tu não tem. Não tem filtro. Gente, não tem filtro. Como que você vai fazer um bom atendimento se você não fizer uma pesquisa de quem é o teu cliente e o que ele está buscando? Sim. É o mínimo, né? Isso é um mínimo, assim. E eu vejo muito despreparo, né, em relação a isso. E lá nós temos, assim, ó, é o contrário. Lá a gente é preparado até para servir a água para o cliente se a menina não estiver lá para nos ajudar, né? Porque geralmente a gente tem barista, né, que fazem e vêm e servem o cliente. Mas se não tiver, a gente sabe qual é o lado que a gente tem que vir para servir a água. A gente sabe das obras de ponta a ponta, né? Às vezes alguma coisa a gente tem que pesquisar, porque é muita obra também. A gente acaba focando muito num produto, enfim. Mas a gente tem, assim, uma academia de vendas, onde a gente recebe todo esse auxílio, né? Então, a gente é treinado para isso. Sabe o que é engraçado? Esse treinado dela desde a etiqueta, tá? Sim. Da etiqueta no atendimento, ao falar, ao se postar, né? De estar posto para o cliente, desde também da parte da arquitetura, da engenharia. Então, eles toda semana eles têm um treinamento assim focado no produto. Porque você consegue focar no cliente com isso. Sim. Né? Agora, né? Agora, com o lançamento do Senna, por exemplo, o nosso treinamento de produto do Senna foi com a Lalali, que é a sobrinha do Ayrton Senna, que está acompanhando todo o projeto arquitetônico, né? Ela tá dentro do projeto, porque isso foi uma das exigências da família, né? Porque eles querem, assim, alguns traços que relembre muito a Ayrton Senna. Então, em função disso, ela foi nos explicar o porquê que ela fez assim, aquela forma, da onde que saiu a torre, detalhes. Tudo. Tudo tem um detalhe, tudo tem um porquê, né? Então, assim, ela que fez ela foi uma das pessoas que nos treinou, né? Eu vou até aproveitar esse embalo e vou te fazer uma pergunta aqui, então, sobre o Senna Tower. Simone, conta pra gente, por que a FG escolheu homenagear Ayrton Senna e como isso reflete no conceito arquitetônico do empreendimento? Já que a gente entrou nesse assunto. Então, assim, isso é uma parte muito interessante, né? Muito interessante do projeto. Primeiro, essa união das famílias, né? Na verdade, o que ocorreu? Não foi simplesmente, vamos construir um prédio e vamos achar uma celebridade. Não. A família Senna buscou a FG porque eles queriam eternizar, né, assim, o legado do Ayrton Senna. E eles foram pesquisar, lógico, no Brasil todo, e eles viram que a FG tinha know-how construtivo para grandes arranha-céus. Nós já temos essa característica aqui nessa imagem. A gente tem ali, ó, o One Tower, que hoje é o residencial mais alto da América Latina, com 290 metros de altura. Então, tu imagina que o Senna vai ter 550 metros. Essa é a projeção do Senna. Isso, essa é a projeção do Senna lá no nosso cenário, né? Se tu olhar, ó, FG. Uau. Então, tem muito FG. A gente tem essa expertise de grandes arranha-céus, tá? São muitos anos, né? Foi uma trajetória que a FG construiu. Não foi do dia para a noite, né? A FG foi construindo isso, buscando sempre muita tecnologia de fora, tá? E foi construindo e se caracterizou como uma empresa consolidada em grandes arranha-céus. Em função disso, a família procurou, né, a FG porque eles queriam eternizar, né, o legado do Ayrton Senna numa grande torre, né, algo assim. Não sabiam ainda o quê. Então, essa parceria ela já vem aí de mais de 7 anos, né? Tudo muito em segredo, né? Até mesmo agora, nós estamos fazendo os atendimentos também, assim, é muito criterioso para a gente fazer os atendimentos aos clientes, tá? Eles estão vendo, assim, não apenas como mais um prédio da FG, né? Então, assim, ocorreu muito
a ligação das famílias. FG é uma holding familiar só do seu Francisco e o Jean Graciola, que é o filho, que são os CEOs da empresa. Então, o que acontece? É uma empresa bem familiar. Nosso lema lá da FG, o que é? É fé, família e foco. Então, primeiro é Deus, a família e o trabalho. E isso é mantido ali dentro, né, da empresa. E a família do Ayrton Senna, eles querem muito eternizar, né, essa questão, eles querem manter vivo, né, o Ayrton Senna, porque ele foi, assim, uma pessoa que fez muito bem. Ele não foi apenas um dos melhores pilotos. Não. Ele não ultrapassou barreiras, né, na Fórmula 1. Ele foi muito mais do que isso, como ser humano. Então, é isso que eles querem eternizar, né? Então, toda a torre foi pensada, tá, no legado dele, né? Então, assim, essa forma dela ali e aquelas luzes remetem ao quê? Remetem a trajetória dele. Quando ele era pequeno, ele foi subindo. Quando as pessoas vão olhar o prédio, vai ser projetado, quando eles olharem de baixo para cima, assim, eles vão ver que é como se fosse ranhuras dele correndo na chuva, né? Uau, assim, que lindo. E a parte bem em cima lá das coberturas, depois, ela vai ter um jogo, assim, ó, de luzes lá, que vai ser como se tu não conseguisse ver o fim. Uau. Então, isso quer dizer o quê? Que ele ficou eterno. Né? O céu é o limite, né? E nós temos lá na construtora que nem o céu é o limite. Né? Nem o céu é o limite, a gente já está muito além. Né? Quando a gente pensa, o céu é o limite, o seu Francisco vem e diz para nós, nem o céu é o limite. Né? Então, assim, não é apenas uma construção de um prédio. Né? Isso vai, assim, elevar o patamar do Brasil, eu acredito. Porque a gente hoje já vê pessoas de outros estados indo para Balneário para conhecer o plantão de vendas. Imagina quando a gente tiver esse prédio pronto, que se vocês olharem as fotos, assim, ó, é surpreendente, porque é um projeto totalmente diferente. Ele vai ter uma pista de kart em todo o empreendimento, uma pista elétrica ali, ó, dá para ver, ó, a pista. Então, vão ter 18 mansões suspensas que vão ter piscina. Essas mansões suspensas vão ter elevador, que o carro vai ficar no living, né, da pessoa. Então, as mansões vão ser aí a metragem dela de 453 metros a 700 e poucos metros, né? Então, porque a torre ela vai ficando menor, né? Quanto mais alta. Então, os mais baixos têm uma metragem maior e depois eles vão diminuindo. Depois disso, a gente vai ter ali... vai ter os apartamentos tipo, né? O prédio todo é 2 por andar. Então, os apartamentos tipo, eles são de 301 metros, tá? Os apartamentos tipo. No plantão de vendas, hoje, nós já temos um apartamento pronto, tipo, decorado. As pessoas entram... Até mesmo eu, que já entrei várias vezes. Ninguém tem vontade de sair. A gente entra lá e quer ficar lá, né? Então, assim, eu acho assim que vai ser sucesso no mundo todo. Aqui é uma planta da mansão suspensa com a piscina, o carro. Então, são apartamentos aí de 5 suítes, né? Podendo até fazer uma a mais, que vai ter a frente mar e a frente rio, porque... A rua que ele pegou toda a rua, então, as duas frentes. Nós temos uma rua que é atrás, né, que a gente chama que é atrás da Avenida Atlântica, que ela é... Depois tem o rio, né? Então, a gente fala frente rio, tem toda a movimentação de barco, de lancha, de jet ski, no verão é muito bonito. Então, assim, é um apartamento de sonho, né? E a gente... já sabe que isso aí vai ser um cartão postal. Sim.
vai ser mais um cartão postal, assim como tem a Torre Eiffel, né? A gente vai ter o Sena Tower em Balneário Camboriú, construído pela FG Empreendimentos. A gente está aqui, né? A gente não está apresentando um apartamento, né? Está apresentando uma coisa única. É, né? uma coisa única. Que não tem, nós estamos falando da torre residencial mais alta do mundo, né? E eu vou fazer uma ressalva. A Simone falou de uma palavra muito mágica e que poucos trabalham, Simone, e muitos torcem o nariz, que é a holding. Né? Eu trabalho com holding e sei a importância de perpetuar legado. Sim. E as pessoas têm a ideia de que, não, isso é uma coisa que inventaram. Não, a prova disso é a família da FG, com a outra família que se uniu, né? Provavelmente perpetuando legados dentro da holding e perpetuando através do Sena Tower. E nós temos também, além, né, da família Sena e da família Graciola, nós temos o Luciano Hang, que ele é o permutante do terreno, então ele também tem ali, né, a sua contribuição, e ele está, assim, muito inteirado, muito junto aí com essa grande movimentação que está acontecendo. E a gente vê, assim, que ele também tem uma força muito grande, né? As pessoas gostam muito dele também. A gente viu, assim, lá no nosso lançamento, né? Então, nós fizemos uma festa de lançamento onde foi convidado só os corretores que venderam, né? Os corretores internos nossos, os corretores que venderam e os clientes que compraram, né? Então, foram lógico, algumas... Essa festa modesta. Algumas celebridades... Festa modesta que teve só o show de Cláudia Leite. Ah, você foi? Não, eu não fui. Não pude ir. Ele não foi, Simone. Achei que ele já estava nesse meio e já... Não, é que assim, a proposta dele ainda não tá lá. Ainda não foi a proposta dele. E então, assim, foi... Ali naquela festa, a gente pôde sentir um pouquinho o que vai ser esse empreendimento. Vai ser o boom, né? Isso. No meu Instagram tem alguns vídeos, algumas coisas dessa festa ali. E deixa seu Instagram, por acaso. Vou deixar, vou deixar. E então tem aí um pouco do que é essa movimentação, porque eu vejo assim que não é apenas mais um lançamento nosso da construtora, né? A gente teve agora mês passado um lançamento, a gente vendeu aí 50% do prédio em 2 dias. Uau! Né? E a gente está falando de apartamentos de 4 milhões. A gente pode falar, Simone, a partir de quanto vai vir um Sena Tower hoje? O Sena hoje é acima de 30 milhões. Né? Os apartamentos tipo. Tá? Simone, as mansões... Vou cortar um pouquinho, 30 milhões, já está nisso? Já. Nós estávamos falando... Em 28. Em 28, mas antes estava um pouquinho... Mas... Tá, antes para você ver a valorização. Assim, ó, a gente iniciou aí, né, a primeira venda que eu fiz, não posso dizer muito a data ali, né, mas a primeira venda que eu fiz de Sena foi 23 milhões e meio. Isso em planta, né, Simone? Isso, na planta, né, projeto. O cliente não tinha nem isso aqui, ó, físico ainda, né. 7 milhões de valorização. Isso. E aí, a gente estava aí em torno de 26 antes do lançamento. E aí, o nosso gerente, na semana do lançamento, ele nos avisou, ó, os clientes que não fecharem até o lançamento, que foi dia 10, né, do mês passado, os clientes que não fechar até 10 de maio, que é o dia do lançamento, após isso é 20% o valor de tabela. E a gente pensou que ia ter né, mas não. Hoje, 30.990 é o menor valor que nós temos de tabela. E a gente nem tem a tabela. É um projeto que ele está ainda sendo, assim, ó, muito a dedo, né? Muito, assim, muito com o seu Chico em cima. Tem um cliente que quer, ele quer o apartamento 100, por exemplo. A gente vai ter que fazer uma consulta, né? Porque a gente não tem acesso à tabela para ver os valores, negociação. Para apresentação desse projeto, a gente pega sempre um documento do cliente antes, né? Simone, aproveitando que você está falando isso aí para não assustar o capixaba, não assustar muita gente, nós estamos falando de 30 milhões, mas as pessoas às vezes se assustam. Sim. Porque acham que
eu vou ter que dispor desse dinheiro, e tem facilidade, não é? Isso, hoje a construtora, ela tem um lastro muito bom e nós oferecemos uma condição de pagamento muito boa, diretamente, né? Muito flexível, diretamente com a construtora. Então, hoje a gente trabalha de 100 vezes até 120 vezes em alguns casos, né? Trabalhamos com entrada, o cliente pode dar uma entrada, pode fazer um parcelamento mensal, pode colocar algumas parcelas semestrais junto. Então, o cliente não vai tirar do investimento dele 30 milhões, ele vai tirar 2 milhões para dar uma entrada e mais uma parcela mensal, enfim. Isso é importante, né? Eu tô até puxando um gancho aqui para me perguntar ela aqui outra coisa também sobre esses investidores. Então, assim, muitos dos nossos investidores, eles vêm muito no início porque eles visam muito a valorização, né, do imóvel, que hoje lá é a maior. E quando a gente fala nessas cifras, fica maior ainda, né? E hoje nós temos, para te ter uma ideia, nós temos 228 apartamentos, né, no total. Sendo 18 mansões suspensas. Dessas 18 mansões, nós temos 4 para venda. Isso quando eu sair de lá. Pode até ser que não tenha mais as 4, né? Não sei se fechou alguma coisa, mas enfim. Tô achando que a Simone veio aqui para fechar uma contigo, mas eu não vou falar nada. É só especulação. Essa é a intenção. E aí... E nós temos um grupo que você vai participar do grupo. Amém! Recebo! Então, assim, os apartamentos... Hoje a gente já vendeu em torno de 60 unidades, mais ou menos, né? Então, nós tínhamos até o lançamento uma expectativa de vender 960 milhões. Já ultrapassou 1 bi, já muito, muito mais, né? De venda. Dúvida, Simone, esses clientes, né? Porque não é um cliente normal que você encontra ali na esquina. São clientes bem selecionados. Esses clientes que compram um imóvel nesse patamar de 30 milhões... Tem alguma outra surpresa, alguma outra despesa que ele tenha que se preparar? A FG deixa isso muito claro ou não? Ele comprou, ele pode gozar na tranquilidade de que o empreendimento vai ser entregue, pronto, porque aqui nem todos, né, Erivelton? Nem todos os empreendimentos, mesmo o nosso nível do Espírito Santo alto padrão, entrega um empreendimento alto padrão pronto. Né? A gente tem um expert aqui que não me deixa mentir. Ele precisa se preparar também? Assim, a nossa obra, os nossos empreendimentos, eles são entregues pronto. Área de lazer climatizada, equipada, decorada, ela como está aqui, como o cliente vê no folder, nas nossas imagens, é entregue assim para melhor, sempre. Isso é o que a gente vê nas entregas, né? Então, toda a área de lazer, ela vem pronta. O apartamento, ele vem pronto, com piso, rebaixo de gesso, automação, né? Tem aspiração central, tudo pronto, tudo já só está lá. Não vem banheiro assim, não vem pronto, vem com a cuba, né? Mas o restante, móveis, tudo isso, o cliente é que depois vai mandar fazer, né? Mobiliar o apartamento dele. Nós temos hoje uma empresa que presta serviços dentro da construtora, que é o IARC, né? Então, ela é ligada com a construtora, ela faz muitos dos nossos decorados, tá? Então, eles dão um auxílio muito bom também para os nossos clientes. E até uma ideia, às vezes, o cliente vai comprar um apartamento de 150 metros. Simone, quanto que eu vou gastar com esse apartamento? A gente já passa mais ou menos uma ideia de quanto ele vai gastar, né, para mobiliar esse apartamento. Então, nós temos todo esse suporte dentro da construtora e temos também outros parceiros, né, que trabalham há muito tempo com a construtora e que a gente também indica muito para os clientes, né? Então, nessa questão, o cliente sempre está muito bem auxiliado. Tá? Resumidamente, a gente está falando de um empreendimento que você está adquirindo com uma garantia. Sim. Mas estar lá e ver isso de perto, como eu fui no One Tower, eu fui até o último pavimento, eu fui até o andar máximo, né, que é a torre residencial mais alta da América Latina.
Então a gente consegue ver a dimensão do que ela está falando. O acabamento não existe, a gente não tem aqui. Para te falar Nem a verdade. de longe, né? Não temos aqui um acabamento deste. Nenhum empreendimento. Sim. Por mais que você fale de uma construtora que tem aqui, que seja alto padrão, que seja, não tem absolutamente nada a ver. Porque a gente está falando de um apartamento que realmente é modelo, ele é entregue conforme está aí, até melhor do que isso. É uma exclusividade. E o suporte, né? E eu que tenho ainda a acrescentar, não só a valorização do empreendimento, mas o corretor. Sim. Um corretor hoje não chega na construtora e vende. Ele precisa ser parceiro da construtora. Não é qualquer um que vai chegar. Aqui no Espírito Santo, a nossa imobiliária foi a primeira a fazer parceria com a FG. Olha que legal. Nós somos pioneiros. Então, a Simone veio e trouxe essa parceria para cá. Então, você precisa passar por um corretor FG. Sim. Porque eles não vão dar um atendimento na mão de qualquer pessoa. Porque realmente precisa ter esse preparo. Exatamente, era isso que eu ia falar. Não Se é? não tiver o preparo, você pede o lógica. Sim. Então, hoje, se um corretor chegar e falar, eu tenho um cliente, eu vim vender, tem que passar por um corretor FG. Tem que ter alguma coisa, né, Simone? Tem que ter um cadastro antes já, né? O Aquele corretor já filtro. precisa passar por um cadastro antes. Para a nossa imobiliária fazer, a gente juntou uma lista de documentos exigindo, né, várias certidões, a gente apresentou a documentação para ser aprovada. E a gente atende, né, o cliente lá. Então, a gente dá toda assistência para o cliente. E nós temos hoje um atendimento que eu considero muito diferenciado. Nós temos algumas ferramentas de trabalho lá hoje, que é o quê? Nós temos 2 aeronaves, né? Então, assim, a gente precisa atender um cliente lá no Mato Grosso. Simone, vem aqui que eu fecho, mas eu preciso sentar, conversar contigo, né? A gente vai até o cliente. Então, nós temos um helicóptero onde a gente sobrevoa toda a orla, né? Mostra para o cliente todos os canteiros de obra, vai localizando, né, o cliente, situando cada empreendimento. A gente mostra muitas vezes o cliente, Simone, mas será que o 40 ou o 60? Será que tem muita diferença de vista? Né? Qual vai ser a vista? A gente pega o helicóptero, leva o cliente, sobrevoa e eu falo para o nosso piloto, Bruno, eu preciso levar, agora é o Marcos, eu preciso levar o cliente lá no 60 do One Tower. Ele sabe a altura, então ele vai exatamente, essa vai ser a vista que você vai ter, né? Do teu apartamento. Então, a gente tem esses diferenciais, nós temos uma lancha também da construtora, que a gente leva o cliente fazer um passeio, né, um meio-dia, conhece toda a orla, vê, assim, é lindo, se Balneário é bonito assim, sobrevoar, ou então andar no mar e ver Balneário de longe é mais bonito ainda. Então, isso eu posso afirmar para vocês que vale muito a pena ter essa experiência. Eu já tô, assim, vivendo essa experiência de você falar, porque você olha... Viaja, literalmente, permito-me dizer uma coisa, a Simone e o presidente tá aqui, não me deixa mentir. Eu acho que você e todos os outros corretores e a EFG não vendem imóveis, vocês vendem sonhos. É isso. Porque é isso, a classificação é essa, é vender sonhos. Porque é transformar o sonho de, sim, um cliente exclusivo em sonho, né? E isso precisa ser assim em todas as áreas. Seja na área de corretagem, na área do direito, você tem que ser ponte, transformar. Isso. O que eu falei antes, assim, ó, a melhor parte, né, que eu vejo, assim, é quando entrega um empreendimento, ou quando o cliente, assim, ó, comprou na planta e depois ele pode ir no apartamento dele, mesmo em obra, né? Mesmo em obra ele vai e ele se encanta e ele fica feliz com, né? Realizado com o que ele investiu, além da valorização e do ganho que ele tem, né? Ele tem aquela satisfação pessoal, né? Realizar aquele sonho dele pessoal. Então, isso é o mais importante. Simone, né? Agora eu fui no One Tower, né? E tive acesso. Quando eu fui, tava sol. A gente só vê o mar, na cidade não existe, né? Você só vê o mar, lindo. E eu vi algumas imagens depois que a nuvem, ela consegue ficar abaixo da torre. Sim. Imagina como vai ser o Sena Tower, não é? E às vezes a gente vê o helicóptero passar abaixo dele, assim, ó. Ele passa embaixo, assim, ó. Tu olha, assim, ele tá passando assim, não assim, né?
Porque quando tu imagina um helicóptero, tu vai olhar para cima, não, tu olha assim, porque ele passa. Mas, presidente, é encantador você ver as nuvens abaixo da torre, tá? Eu acredito. E nós estamos falando do Onetal, imagina aquele ali. Sim, o Sena a gente vai ter algumas características, por exemplo, a piscina aquecida, ela vai ser a piscina e a academia mais alta do mundo. Uau. Então, aqui dá para ter uma ideia, ó, que tá bem nas nuvens, né? A gente já tem algum andar em construção? Você Não, pode revelar? Não, nada ainda. A gente não tem, porque a gente tem o plantão de vendas lá já, né, construído, um apartamento modelo, e a construtora já está trabalhando nas estacas, né? Porque nós vamos ter ali, nós temos uma das maiores rochas naquele terreno. Tem muito trabalho ali. Então, assim, não, mas isso é muito bom, porque ele vai dar... Sólido, sustentabilidade, isso, né? ele vai dar uma sustentabilidade muito maior. Então, são mais de 700 estacas que estão sendo colocadas ali nesse terreno. Então, assim, e a tecnologia é toda de fora, toda. Nós temos escritórios de engenharia de fora, nós temos um engenheiro que já está há mais de 2 anos, que participou, né, e que o escritório dele é responsável pelo projeto do Burj Khalifa. Então, ele está lá há muito tempo já, ele não fala português, ele só fala inglês, e ele vive lá por dentro da FG, para lá e para cá. No Sena, ele foi e falou 2 palavras em português, todo mundo achou o máximo, porque a gente não vê ele falar nada, e ele está sempre lá. O nosso apartamento modelo foi feito pelo João Armentano, né, que então, assim, é um dos projetos, é um dos escritórios mais bem conceituados de São Paulo, né, em arquitetura. Então, assim, o apartamento ficou lindo, 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 muito bonito, muito diferente o projeto. Simone, e nós estamos falando de 550 metros de altura e o elevador para chegar no último andar. Então, assim, ó, os elevadores no Sena vai ter 8 elevadores, né, de alta performance, que vão ser os elevadores mais rápidos do mundo. Então, ele vai subir toda essa altura em menos de 1 minuto. Uau! E quando a gente fala toda essa altura, a gente fala em quantos andares, Simone? São 157 andares. Uau. A maior torre do mundo. A maior torre residencial do mundo. Uau! Então, assim, a gente vai construir, é um ícone, né? É um ícone. E ele vem... É pra eternizar mesmo. É pra eternizar, e não podia ser menos do que Ayrton Senna. Agora, aquele toque final, o último andar é uma cobertura, é isso mesmo? Então nós temos ali, são 2 coberturas triplex e 4 coberturas duplex, né? As coberturas não tem nem preço ainda. Já teve cliente que ofereceu 150 milhões, não foi aceito. Já ofereceu, então 180 milhões. Seu Chico não vendeu. E a gente acredita que essas coberturas, elas vão ser feitas leilões mundial, né? Quando lançar, vai ser leilão mundial para venda. Isso. É isso aí. Então, assim, a gente tá assim, eu principalmente tô muito grata em poder estar próxima, né? Sentir toda essa emoção, porque cada passo desse projeto é uma emoção diferente, né? A gente teve uma emoção muito grande quando a gente a nossa equipe, na época era 18 corretores, meu gerente escolheu 5 para assistir o projeto e divulgar o que ia ser, né? Uhum. E aí eu fui uma das escolhidas. E quando começou a tocar a música do Ayrton Senna, eu me segurei para não chorar. Não tem como não chorar. Tem como. A gente tem clientes que a gente apresenta o projeto e os clientes choram, sabe? Porque assim, acho que não tem, até mesmo os que não nasceram na época do Ayrton Senna, eles sabem tudo sobre o Senna. Uhum. Porque eles assistem, eles veem, eles leem, né? Então, assim, não tem como. E aí lá, assim, ó, tem uma atmosfera toda. Hoje, no nosso plantão de vendas, nós temos a Lotus amarela que ele usou, original, numa cúpula de vidro, assim. E vai ficar lá, né, provavelmente? Vai ficar lá. Nós temos o macacão, né, vermelho, aquele que ele usou, que é um ícone, né.
sapatilha dele, troféu, capacete. Então, assim... E eu vou até aproveitar, vou pedir o pessoal do estúdio para quando a gente encerrar com o rosto dele, né? Que tá, que tá naquela apresentação que você mandou, porque não tem como. Acho que todo mundo chora com isso. Sim, aquele final é muito lindo, Então, assim, é um ícone aí que tá vindo, né? E eu acho que esse empreendimento, ele tá vindo selar muito, né? Assim, tudo que a FG plantou, porque eu gosto muito de enfatizar de que não foi da noite pro dia que a gente começou a construir os arranha-céus, né? Então, nós temos até uma linha do tempo, que eu acho que não tem aí, uma linha do tempo em que ela mostra a evolução, né? E eu acho que é exatamente isso, quem sobe passo a passo. E você acredita que esse é o ápice do projeto da FG ou ainda... Acredito que não. Não, né? Não, porque nem o céu é o limite, né? Nem o céu é o limite, é verdade. Mas dá umas dicas, assim, Simone, para os corretores que estão, obviamente, né? O que você hoje... Qual é a identificação que você tem de um cliente? Falando na parte comercial. Como é que a gente identifica um cliente que queira hoje investir no Sena Tower, por exemplo? A gente já falou um pouquinho a cidade é segura, a cidade é linda, os prédios são arranha-céus, é a Dubai brasileira, tem o suporte da construtora de aeronaves, né, de lanchas, tem depois também, que você falou das outras vezes, de um apartamento sensação. Isso, nós temos 4 apartamentos que a gente disponibiliza, né, para aquele cliente. Simone, eu quero investir, mas eu não conheço o balneário, eu não conheço a construtora. Aí a gente convida o cliente para passar um final de semana lá, né? É um cliente potencial, eu quero investir, eu vou lá para ver alguma coisa e fechar um negócio. A gente traz esse cliente e deixa em um dos nossos apartamentos, né? Então ele vai ter todo esse... Eu ia perguntar isso agora, mas a Simone já me deu uma lambada já. É assim que a gente faz, que passa confiança. Você vê o suporte que a construtora dá, né? Sim, e a valorização do corretor. Sim. Né? Então, essa valorização, hoje, então, a gente falando de comercial, a gente sabe que tem os 30 milhões, que tem a facilidade de pagamento, então a gente conseguiu desmembrar muito bem hoje, né? Sim. Sobre tudo isso, mas hoje um corretor... Mas vale também a gente colocar aqui que nós temos apartamentos na construtora a partir de 2,5 milhões, né? Então, assim, a gente tem... É os mais simples, né? Que aqui é frente mar. Vambora. Tá bom, mas esses não são frente mar. Isso. Mas... Então, assim, e se vocês eu acho que uma coisa muito importante da gente salientar aqui é assim, quem é o... Simone, para quem... A pergunta que eu sempre recebo, né? Simone, mas quem é os teus clientes? Da onde que são? O que fazem, né? Isso. Então, para os corretores poderem identificar, porque eu falo sempre, né? O meu colega fez uma venda aqui para Vitória, para um cliente, e o cliente comprou 60 milhões. Aqui em Vitória? Que é daqui de Vitória. Então, às vezes, o cliente está do teu lado e tu não consegue identificar. Então, assim... É importante o cliente ter condições financeiras? Claro, logicamente que sim. Mas é muito importante você identificar também qual é a característica do cliente, né? Nós atendemos o cliente assim, não é aquele cliente que, só usa roupa de marca, isso. O cliente gosta de coisa boa, né? E a gente encontra muitas vezes essas coisas melhores, né? Aonde? Nas grifes, que são mais caras, porque elas precisam dar, né, um respaldo da marca. Então, eles usam, não porque é a tal marca, mas eles usam porque é bom. Porque é bom, né? Qualidade. Porque tem qualidade. Então, hoje a gente vê que a construtora, ela trabalha muito em cima disso. Tanto é que as pessoas falam, padrão FG, né? Então, já se formou isso. FG, ela já é uma marca hoje desejada pelas pessoas. E a gente tem pessoas e clientes em todo o Brasil, né? A gente tem muito cliente de agronegócio que chega lá, tem calça jeans e camiseta para comprar. Mas a gente vende para ele porque ele quer estar lá. A infância dele foi ouvindo Ayrton Senna. Então, para ele vai querer estar lá por isso. Outros porque querem uma qualidade, um padrão mesmo, realmente de exclusividade.
Então, todas essas coisas, eles encontram lá, né, na FG. Então, a gente atende muito o cliente, e eu falo sempre, nem sempre é sobre valor, sobre o dinheiro, né? É quanto vale, mas sim o valor que tem. Muitas vezes não é porque o Boreal tem uma vista frente mar e ele custa 15 milhões que o cliente vai querer. O cliente vai querer porque ele quer estar ali com os netos, passando aquela experiência de um café da manhã frente mar, em umas férias de julho, com a família dele. E ele pode proporcionar isso. Sim. Então, ele vai buscar a qualidade disso, Então, né? na verdade, nós temos um cliente aí, bem colocado, que ele quer sentir o valor do lugar, a sensação, né? Por isso que a FG, inclusive, deixa nesses apartamentos para você sentir que realmente é um padrão, é uma outra atmosfera, como você bem coloca, e a gente consegue identificar o cliente no que ele gosta. Se ele gosta de coisas boas, se ele gosta de coisas duradouras. Isso aí. E a rentabilidade. Exclusiva também, né? A rentabilidade. E nós temos, lógico, os investidores, né? Que eles passam de obra em obra, que a gente fala, que eles compram e ficam 2 anos pagando, aí a gente lança outro produto, eles devolvem aquele, pegam o outro para valorizar mais e vão indo, né? E alguns clientes, eu tenho clientes que já comprou 6 apartamentos, né? Aproveitando esse gancho que você falou do cliente que comprou 6 apartamentos, qual é o público, Simone? Ele mescla? Ele é mais internacional? Não, ele mescla, né? Mas ele é muito assim, hoje o nosso público mesmo é muito Paraná e Mato Grosso. Muito dessa região do Paraná e do Mato Grosso são nossos clientes muito fortes, né? Então, quais são eles? Quem são eles, né? Muito agronegócio, né? Grandes empresários e a característica também muito deles gostarem muito de lá, da região, porque assim, a gente teve muita família do Rio Grande do Sul, próximo ali, que foi para o Mato Grosso muito cedo, trabalhou muito duro, venceu, são proprietários de grandes fazendas hoje, e que, no fundo, eles querem voltar para lá, né? Muito bem hoje, né? Comprando um FG frente mar, né? Então, assim, também existe esse movimento que a gente já percebeu também, assim, né, da identificação das pessoas mais com o sul, né, lá. Tem isso também, mas hoje a gente atende todos os públicos, né, todos. E tá vendendo, o Sena principalmente a gente está vendendo muito para fora do Brasil, né? Uau. Tanto é que a gente já estão montando um escritório em Miami, a gente já tinha, né, um gerente lá, uma pessoa trabalhando, porém agora eles vão montar vão montar lá mesmo, né, uma filial, né, lá para atender. Então, assim, a gente está divulgando, né, hoje a FG está expandindo muito. E a FG, ela não trabalha só também no ramo na construção civil. A holding hoje, ela tem a parte de hotelaria, né? De hotelaria que é muito forte. Hoje nós temos ali o Hotel Fazenda Parque, que é um resort. Então, também é da FG. O Hotel Marambaia é da FG. Então, a gente tem aí toda essa parte aí, né? De entretenimento e vários outros projetos que a construtora também tá entrando muito forte. E que não para nunca, né? Sim, não para, só crescer. Não para, só crescer. Eu fico feliz quando vem um convidado e traz a holding à tona, porque muitas pessoas acreditam que a holding é só para os milionários. E não é bem assim. Não, ela não. Tem para todo Eu vejo muitos clientes meus, muitos clientes, amigos, que estão fazendo holding. Sim, porque protege, isso, protege, e é como a minha amiga disse, Simone, quando eu morrer tá tudo certo. Tudo organizado. Gatilho pronto, planejamento sucessório pronto. É sensacional. Sim, eu vejo muito movimento dos meus clientes, assim, amigos, muito para isso. Os seus clientes com hold que compram na FG acabam pagando menos tributo. Isso aí. E eles querem... Não, sim, eu tava com um cliente agora que ele tinha comprado
né, da pessoa física, e agora ele passou para a holding dele. Viu? Ele transferiu. Então a gente tem muito isso, e tem muitos que já compram direto na holding, E né? é interessante o preparo que você falou. A Simone, uma corretora preparada pela empresa FG, que inclusive sabe lidar com esses clientes que estão trabalhando, que querem comprar através de uma holding. E na verdade, né, Simone, você sabe lidar, e essas negociações acontecem muito, que você estava me falando, né? Reuniões, restaurantes, almoços, jantares, né? Sim. E eu estava vendo a qualidade dos corretores hoje que atendem na FG. Eles realmente têm um comissionamento muito alto. Obviamente, também o custo é alto. Para se hoje estar em Balneário, né? Você ganha muito, tem muito. Mas a gente consegue ver a qualidade. Eles quase que, se você andar e não identificar muito, você acha que o corretor é o dono do prédio, né? Porque os carros que eles andam, as coisas que eles têm, e eu tenho, assim, realmente outro patamar. É que eu sou uma das... Agora até entrou umas pessoas novas lá, mas eu era uma das mais novas que estava lá. Caramba. Porque meus colegas faziam 15 anos, 18 anos, 11, enfim, já estavam há muito tempo. Né? Então, agora já não sou mais não tá na fase do estágio mais, acabou. Já passei. Agora eles estão pegando no pé de outros lá. Mas é muito bom, assim, é muito bom. Eu acho, assim, que o crescimento que a gente tem é impressionante. Nem eu, às vezes, me dou conta de onde eu estou, de onde eu estava e de onde eu estou hoje. E aonde você vai chegar. Graças a Deus. Então, eu penso, assim, às vezes, quando eu me deparo com algumas situações, é que a gente percebe, né? Eu vou ir agora na semana que vem, na quarta, eu tô indo, porque eu tenho um cliente meu me convidou e vai apresentar alguns clientes dele, né? E me convidou eu e o seu Chico pra gente estar lá. Daí ele disse pra mim assim, não, Simone, vai ter no mínimo, assim, uns 4, 5 bilionários. Então, assim, e eu vou com o seu Chico, né? Olha que legal. Para atender esse cliente. A gente vai e volta, enfim, não sei se ele vai... Mas, enfim, então, quando tu se depara com algumas situações, eu já me deparei também, assim, com o seu Chico, um cliente negociando 70 milhões. E aí eu na mesa, assim, pensando, poxa vida, eu sou só eu aqui, mulher, negociando todo esse valor. Do que ele tá falando? Né? Então, assim, tem alguns momentos que a gente se depara, né, com essas coisas. Mas eu posso dizer e afirmar que a gente deve sempre lembrar das nossas raízes, né? De onde a gente era, do que a gente é mesmo, né? Verdade. Porque eu acho que a gente nunca deve abandonar a nossa essência. Eu vou ser sempre eu. E o Erivelto tá aí, né? Ele já me conhece quantos anos, Erivelto? Já perdi as contas. Acho que vamos pensar. Deixa eu pensar aqui, ó. Eu acho que uns 3, 4 anos, né? E que coisa divina, né? A gente se conheceu num stand da FG, depois passou anos, eu te recebi aqui a primeira vez no Espírito Santo, e agora você tá aqui pelos motivos pessoais, mas a vida foi nos encaixando, nós fomos criando uma amizade tão grande, né, Simone? É verdade. Que não tem valor. É isso que eu falo. E eu, assim, a grande maioria, quase todos os meus clientes, assim, eu me torno amiga deles. Isso é fundamental. Amiga, sabe, assim, dos clientes. Porque a gente vai fazendo, né, é um caminho, então tu vai seguindo com ele, né? Tudo que ele precisar, desde um boleto que não chega no e-mail dele, ele vai ligar para mim. Não é não é meu, mas eu já digo, não, espera aí que eu já vou ver, ou já passo o contato do financeiro. Ai, Simone, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, não, já passo. Tudo eles perguntam para mim. E por isso que eu falo que é muito importante a gente não perder a nossa essência, porque antes de tudo, é o corretor que vendeu. Né? Foi a Simone da FG. Sim. Entendeu? Então, sempre eles falam. Tanto que esses dias brincaram comigo. Simone, sabia que teu sobrenome mudou? Eu disse, da onde? Não mudou nada. Mudou sim. Porque todo mundo fala Simone da FG. Eu disse, teu sobrenome mudou. Então, assim, claro que a gente carrega a marca, né? Eu acho que quando a gente gosta, e eu palestrei na ADEME em Goiânia, há 2 meses atrás, só para mulheres. Eu achei que eu ia numa reunião. E eu cheguei lá, tinha uma assembleia cheia, né?
E lá tinha 2 pessoas muito importantes que no final elas levantaram, mas pessoas importantes mesmo. E me agradeceram e ela me disse: Simone, tem uma coisa que tu falou aqui que eu nunca mais vou esquecer e que eu vou passar para todas as pessoas. Porque assim, a forma com que você passou, a simplicidade que você falou sobre milhões e o amor que a gente sentiu que você fala da tua empresa, ela disse, eu nunca vi em outra pessoa, nunca vi. Ela disse, uma coisa que você falou é que a gente tem que acordar todos os dias e estar pronta para enfrentar o dia. Tu tem que estar pronta, tu tem que levantar, tu tem que botar a tua melhor roupa, tu tem que estar bem contigo e o que vier tu vai enfrentar. Uhum. E eu posso falar isso com toda a experiência, né, Erivelto, porque eu já passei por muitos problemas, né, familiares, enfim. E estou aqui e sempre enfrentei. E sempre enfrentei trabalhando e, graças a Deus, vendendo. Então, assim, eu acho que esse é a melhor coisa. Eu acho que a gente tem que manter a essência da gente, né? Eu fico triste que a gente tá chegando no final. Já deixa aqui o convite, volta mais vezes, Simone. Volto, sempre pode me chamar. Não, eu quero agradecer a sua presença, a presença do presidente também, que fez essa ponte. Seja muito bem-vindo. Eu já convidei ele para vir. Eu que agradeço. Pra ele entrevistar comigo, mas ele é difícil de... no laço. Sim. Mas eu quero agradecer a amizade, o carinho, a ponte, né, que o senhor fez com a Simone. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, de todo o coração, porque realmente eu fui muito bem recebida. Que bom, fico feliz. Sim, mas assim, eu queria encerrar te fazendo um pedido para você deixar um recado para mim, para o presidente, para os nossos ouvintes em casa, para os corretores aqui também que vão te assistir. Aquela mensagem, assim, eu sei que você já falou muita coisa maravilhosa, mas aquela mensagem que está guardada ali, que só a Simone sabe, de transformar vidas. O que você pode deixar pra gente e pras pessoas? Olha, eu não sei nem o que dizer, assim, mas eu posso afirmar, tá, para todos, e eu sou uma prova disso, de que todos nós somos capazes. E quando eu entrei para trabalhar como corretora, eu ouvi de muitas pessoas, por que você sonha com em vender esses apartamentos frente mar? Tá muito longe. E não estava longe, estava bem perto. E hoje eu vendo esses apartamentos, né? Então, isso é uma prova de que a gente consegue tudo o que a gente quer. Quando a gente realmente quer algo e a gente trabalha para isso, as coisas acontecem. Então, assim, não se deixem levar por ninguém. O que vocês quiserem ser, vocês vão ser. Eu acho que é isso. Muito bom, Simone. E hoje, então, a gente tem o nosso grupo, né? Onde a presidente também vai entrar. Quiserem, tiver interesse, né? Tiverem clientes, procurem. Podem me seguir lá no Insta. O meu Insta é Simone Maria Nunes, tá? Corretora exclusiva da FG. Podem me seguir, podem me chamar. Eu estou pronta para auxiliar, tá? E tô assim, ó, Balneário está de portas abertas para receber todos vocês. Nós vamos todo carinho. Vamos sim. Presidente, quer se despedir também? Vai lá. Eu vou me despedir da Simone, né? Apesar que amanhã vamos estar juntos. Isso. Graças a Deus, Simone, obrigado pela sua presença aqui, né? Como a gente falou, a gente está fazendo essa... O bacana é que a gente fez esse podcast hoje, a gente está falando não só com os clientes, né? Mas também com os corretores de imóveis. Acho que isso é importante, né? Essa parte toda de trabalho. Queria agradecer, presidente. Obrigada. Pela disponibilidade de receber a gente. E vamos estar aí no nosso grupo, né? De parcerias, de trabalhos, quem quiser procurar a gente também. Isso, a gente está aberto, né? Imobiliária do Erivelton está aí, ele já tem, né, uma experiência, já conhece Balneário, conhece muitos produtos, né? Pode auxiliar também. Sim. E eu estou aí, o que
precisarem, pode me chamar. A gente já tem um contrato com a FG, a gente já tem todo o caminho, né, para ajudar a trazer essa oportunidade. Inclusive, fala o nome da imobiliária presente. @inhome.imobiliária. Isso aí, vou colocar aqui também no canal. Mas pode procurar a presidente também nesse grupo aí. Gente, muito obrigada. Você que está assistindo em casa. Simone, obrigada. Presidente, obrigada. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui e ative o sininho para não perder nada. Tchau, tchau.